Salve, salve! Estamos aqui para mais um Pôster Placar, nosso novo programa da grade que vai entrevistar ídolos que passaram em nossas páginas. O convidado de hoje é Luizão, muito prazer. Te receber aqui no camarote da Placar do estádio do Morumbis. Muito bom falar com você, falar um pouco sobre sua carreira, sobre anos de Cruzeiro, Benfica, pós-carreira e seus planos do futuro. Obrigado, muito obrigado. É um prazer estar aqui presente com vocês. Como que é para um cara que saiu de Amparo, do interior de São Paulo, chegar hoje com a certeza de que é ídolo de um dos maiores clubes da Europa e talvez o maior de Portugal, você deve achar? É muito confuso, né? Confesso que é muito confuso, porque a cidade que a gente vivia é uma cidade muito pequena, né? Então, a gente foi privilegiado por Deus, não só por ter saído eu, ter saído meu irmão também, o Pirulito. É uma cidade tão pequena, né? A gente sair, São Paulo já era longe, depois Lisboa já era longe para outro país, né? E depois seleção brasileira, então a gente nunca imaginava ser. E as coisas aconteceram, né? E aconteceram tudo no tempo de Deus, meu pai nunca forçou nada, foi aconteceram, mas confesso que é um pouco insano, né? Mas a gente teve uma educação de sempre colocar o pé no chão, né? Então, por isso, parece que nada aconteceu, né? Parece que a gente é mais um. Eu já vi você falando em alguns dos outros podcasts, entrevistas, sobre seu pai. Foi um cara muito importante na formação, tanto sua quanto do seu irmão, como jogador. E você chegou no Juventus já como zagueiro? Não. O meu pai era foi o nosso primeiro treinador lá no interior, né? E tanto eu como meu irmão, a gente jogava de volante. Mas na época eu tinha bronquite. E a gente não tinha condições de ir ao hospital. Então, muitas vezes, a minha mãe me pegava de madrugada para andar pelas árvores ali, para conseguir voltar a respirar. E no treino, eu não conseguia acompanhar como volante, não conseguia acompanhar a distância, né? O volante, você chega na defesa, chega próximo do ataque e tal. E fui crescendo e meu pai um dia falou, não, você vai começar a jogar na zaga. E me colocou na zaga. Então eu agradeço a ele, né? Não precisei correr tanto, né? E acabou dando certo. E para se destacar no Juventus, você lembra de algum momento especial, de algum treinador que... A gente vai falar muito de Filipão, Lucha, Jorge Jesus, mas algum cara que não é tão conhecido nacionalmente, que foi especial para você no início? No Juventus, assim, foi uma coisa meio doida, né? Porque quando foi para mim ir para o Juventus, o meu nome não estava lá, né? Era para mim se apresentar no Juventus, meu nome não estava lá. Só que passou um rapaz, um menino que já estava no júnior da minha cidade, né? Falou com o porteiro e deixou eu entrar. Aí a gente dormiu na beliche, na mesma cama, foi muito engraçado. E no outro dia já comecei a treinar. Acho que o meu primeiro treinador lá foi o Marçal. Um treinador super conceituado na categoria de base, né? E depois logo já me colocou a jogar. Depois treinava junto com o profissional um pouco. Fiquei acho que 19 jogos no banco dos profissionais, até a gente disputar a Taça São Paulo, que foi contra o São Paulo, no Pacaembu. Você chega a um Cruzeiro que, você falou, né, estava no Júnior ainda quando foi campeão da Copa do Brasil contra o próprio São Paulo, mas logo depois teve a Copa Sul-Minas, teve o Campeonato Mineiro, antes de 2003, né? O primeiro cara que você trabalhou lá e teve espaço foi o Filipão, e a gente falou com ele pro Pôster Placar, inclusive, e a gente queria saber, cara, se ele talvez foi um dos mais importantes caras para te lançar profissionalmente. Não só o Filipão, né, eu considero ele assim, importantíssimo, não só para ter me lançado como, né, puxado do júnior para o profissional, mas também pela humildade que eu recebi dele, né, pela lição de humildade que eu recebi dele. Porque eu lembro, a gente estava nos juniores ainda do Cruzeiro e a gente treinava contra os profissionais que não jogavam. E o Murtosa apitava o jogo, né? E toda bola que eu chegava, eu conto essa história sempre, toda bola que eu chegava, o Murtosa dava falta, né? Falta. E eu acabei perdendo a paciência, acabei falando um palavrão pro Murtosa, né? E nisso o Murtosa, o auxiliar do Filipão, mandou eu sair do treino. Pensei, né? Pra mim acabou já. Fui no orelhão, né? Liguei pro meu pai, pra minha família, falei, olha pai, pra mim não vai dar mais hoje. Tipo, cabeça quente, eu fiz assim. No outro dia eu volto para treinar nos juniores, que é a diferença de um campo, né? Onde é os juniores pro profissional. Quando eu cheguei, minha roupa já não estava mais lá, né?
Aí perguntei pro diretor, o tio Darcy da época, onde estava a minha roupa, e ele falou, ó, sua roupa não tá mais aqui, a única ordem que a gente tem é para você ir lá pro profissional. Eu saí correndo, atravessei o campo, correndo, fui pro outro lado, só que antes de entrar no vestiário ele me chamou na sala, aí ele mandou eu sentar, aí ele começou a conversar comigo e perguntar, sabe quando um jogador meu desrespeitou um auxiliar? Nunca. Sabe quando o Arce levantou a mão para um auxiliar meu? Nunca. Você quer ganhar 2 ou quer ganhar 2.000? Então, a partir de agora, você coloca o seu pé no chão, começa a trabalhar, você tem potencial e você vai continuar aqui com a gente no profissional. Eu quase caí duro no chão, né? Então, foi aí que ele me puxou para o profissional e, para minha surpresa, já colocou como titular da equipe. E como o nosso programa Pôster Placar, a gente traz algumas recordações e na edição vai aparecer essa foto aqui, deve ser uma das suas primeiras no Cruzeiro. Você aqui, camisa número... Isso, número 4, é. Número 4. Número 4, contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras. Nesse jogo eu entrei eu não sei se eu entrei como titular ou entrei durante o jogo, não tenho certeza. Então, e aí eu ia te perguntar sobre os seus primeiros grandes momentos no Cruzeiro. Você fez gol em final de Copa Sul Minas contra o Atlético, em 2 jogos, né? Tanto na ida quanto na volta. E antes daquele time de 2003, que vocês ganharam tudo, teve algum momento que você pensou, putz, esse time tá dando certo, cara, esse time vai encaixar? Então, ali foi meio complicado, porque a gente teve um elenco forte, tanto quanto o de 2003 em 2001, onde a gente tinha Rincon, tinha a primeira passagem do Alex, o Edmundo, e o time não encaixou. A gente brigou para não ser rebaixado, né? Depois, em 2003, o Vanderlei chega e monta aquele time lá, né? E aquele time já jogava por olho, né? Jogava de olho fechado. Então, assim, para você ver como o futebol é, né? Você tem uma equipe super de craques, mas mais individual, e depois uma outra equipe de craques, mas pensando mais no coletivo, né? E depois você faz um baita sucesso, como fez o Cruzeiro. Você falou de um momento com o Filipão e tem o Lucha também. O Lucha é engraçado, a gente brincou aqui. Ele te deu alguma cagada daquela que ele costuma dar? ou foi mais paizão em algum momento que você precisava? Não, o Lucha foi mais paizão. Do Lucha eu lembro só uma vez que eu tava com a bola assim, tinha 2 linhas de passe para mim e eu hesitei se era um na outra. E ele falou, pô, se tiver com vontade de cagar, tiver 2 banheiros, você vai cagar na calça, cara. Mas o Lucha era mais paizão. O Lucha é um treinador espetacular, foi um treinador espetacular. Apesar dele ter ficado bravo comigo na época quando eu tive que sair, né, depois no meio do Campeonato Brasileiro de 2003, mas o Lucha era mais paizão. Em 2003 vocês foram campeões da Copa do Brasil e a gente vai colocar na edição, tem um gol seu, né, o 3º gol, um passe do Alex, e um ano depois o Alex te dá uma assistência na final da Copa América. Como que era lidar com o Alex? Era mais fácil jogar bola com ele? Jogar com os craques sempre é fácil. E o Alex, ele tem um perfil bem tranquilo, né? O Alex, ele vive, eu acho que ele vive um mood bem relax mesmo, bem tranquilo, sabe? Sabe muito de futebol. A parte cognitiva dele é espetacular. Você olha uma opinião dele é sempre diferente, né? Ele pensa sempre na frente. Jogar com ele foi um prazer. Também tenho alguns gols graças a ele, né? Como foi esse. A única coisa que mudou o lado, né? O gol da final da Copa do Brasil foi do direito para o esquerdo e na Copa América do esquerdo para o direito, né? Então ele colocava a bola açucarada lá, a gente fazia o mínimo que era colocar a cabeça na bola. E antes da gente passar para Benfica, queria saber da sua relação com o Cruzeiro hoje. O que você sente pelo Cruzeiro? Tem vontade de voltar ao Cruzeiro algum dia, nem que seja só para visitar? Sim. Esse time de 2003 ficou bem fincado. Assim como a equipe ficou, a minha pessoa também ficou bem fincada dentro do Cruzeiro, né? Infelizmente, a minha saída foi muito rápida, né, pro Benfica. Mas o Cruzeiro abriu as portas, né? O Cruzeiro abriu a porta do mundo do futebol, digamos assim, né? Hoje o pessoal, apesar de ter passado muitos anos, se você sai na rua, seja em Portugal ou aqui em São Paulo, todo mundo fala logo do Cruzeiro, né? Então eu tenho um carinho especial pelo Cruzeiro e acompanho. Cara, sobre o Benfica, você é o jogador com mais títulos, são 20. Você é o defensor com mais gols na história. Você é o 2º jogador com mais jogos, o jogador com mais jogos nesse século.
Mas antes disso tudo, você precisou chegar lá. Como que foi esse processo de transferência do Brasil para Portugal, da América do Sul para a Europa, de outro futebol? Sentiu muito no começo? Não, eu senti muito no começo, porque eu fui para lá muito jovem, né? Fui para lá com 19 anos, salvo erro. E eu percebi que eu não estava acompanhando o ritmo, né? Não estava acompanhando o ritmo. E tive algumas lesões no início também, o que não ajudaram. Então, alguns torcedores pegaram no pé. Cheguei num clube também que estavam em transição, não tinha centro de treinamento, o estádio estava sendo reconstruído, então demorou um pouco para mim pegar o ritmo, né? Até que um dia, é o que eu falo, a gente tem que estar à volta de pessoas que querem o nosso bem, né? Tem um episódio que eu já estava querendo voltar para o Brasil e sair assim do estacionamento e o psicólogo do clube estava lá e ele falou uma simples frase, uma questão para mim, falou: Luizão, você quer voltar como um derrotado ou como um vitorioso, né? E eu falei, pô, como um vitorioso. Ele falou: então volta ao seu estilo, volta a dar carrinho, volta a subir de cabeça lá no terceiro andar, volta a chegar junto e tal. E isso mudou totalmente a minha história, sabe? Eu comecei a chegar cedo no treino, ser o primeiro a chegar, o último a sair. E a partir daí as coisas foram fluindo até atingir esses números que foram falados agora. Cara, tem uma matéria que a gente fez quando você chegou, que chama Terrinha de Gigantes, fala sobre você, André Luiz e Alcides. Como que foi ter esses 3 companheiros de defesa junto lá em Portugal? O André Luiz ele ficou pouco tempo, né? Eu pensei que eu ia ter o prazer de jogar com ele bastante tempo, mas ele ficou um curto período de tempo. Ele ficou acho que 6 meses ou 1 ano, mas jogou poucos jogos, né? O Alcides ficou mais. O Alcides veio do Chelsea, se eu não me engano, fazia central, fazia também lateral. É um amigo pessoal também meu. É bem legal quando a gente vê brasileiros assim no mesmo time, né? E Portugal acolhe bem o brasileiro. Não, sim, com certeza. Cara, aproveitar que estamos falando de Benfica, vamos falar um pouco do Mundial. Você trabalhou no Benfica muito tempo depois. Qual que é a sua expectativa para o Mundial de Clubes agora com o Benfica? Para a gente pincelar um pouco esse assunto do momento. Eu acho que um novo estilo de Mundial, digamos assim, né? Então a gente ainda, acho que na cabeça de todo mundo ainda está um pouco de incógnita, né? Daquilo que vai ser a repercussão no Mundial, né? É um modelo novo. O Benfica, falando pelo Benfica, pelo que eu vi, a temporada do Benfica não foi uma temporada boa, porque perdeu para o Sport, que é um dos principais rivais, perdeu o campeonato, perdeu a taça, né? Agora respira um pouco e vai para o Mundial. É difícil a gente antecipar um estilo de um Mundial, né? Porque cada equipe vem de um lugar do mundo, né? A gente espera ver bom futebol interessante, né? Porque você pega um time português jogando contra o Palmeiras, por exemplo. Vamos ver se a gente sabe que o Palmeiras aqui está muito bem, né? E pega um Porto que está em transição, é completamente diferente. O Benfica pega o Boca Juniors, que, né? O Benfica é fã de jogadores, né, sul-americanos. Então eu estou um pouco curioso para ver esse Mundial, porque é um novo formato. Para a gente não sair muito da sua carreira como jogador e depois a gente fala um pouco sobre o seu pós-carreira, queria te perguntar, a sua primeira convocação para a seleção foi em 2001, né? Naquela Copa América, eliminado para Honduras. Cara, o quanto te frustrou não ir para a Copa do Mundo de 2002? Me frustrou muito. Eu lembro que já foi tudo surpresa, né? Quando eu cheguei para treinar, eu vi um monte de repórter lá e nem sabia o que estava acontecendo, nem passava pela cabeça. E o pessoal falando que eu tinha sido convocado. Depois da Copa América e depois perder para Honduras, e o Filipão jogou com 3 zagueiros aquele jogo e eu fui um dos zagueiros, né? Eu saí no intervalo, saí com 0-0, tudo bem, mas a gente perdeu para Honduras, né? E no Globo Esporte, depois quando a gente voltou para o Brasil, o Globo Esporte fez 1 minuto de silêncio, né? Então acho que foi uma decepção para todos, né? Para nós jogadores, então nem se fala, né? Já é para o Brasil, o brasileiro em si. Para nós jogadores, então, nem se fala. Eu pensei que não voltaria mais a vestir a camisa da seleção brasileira, né? E se não voltasse a vestir a camisa da seleção brasileira, o técnico, né, quem fizesse a convocação, estaria certo, porque não pode acontecer do Brasil perder uma final para Honduras. Mas, graças a Deus, teve o tempo de luto e depois, né, tudo mudou e no ano seguinte o Brasil foi campeão. Foi logo no pós-Copa, você já voltou e a gente tem que você quem subiu, quem desceu,
depois da Copa América de 2004, que foi talvez seu melhor momento na seleção, né? Que te deu uma vaga por muitos anos depois. Aqui o Parreira levou, né? Não levou os titulares, poupou um pouco, digamos assim, os titulares, né? Esse jogo eu fiz de tudo. Esse jogo, começou o jogo, eu fiz um pênalti. Já começou assim, né? Depois o Alex tem uma falta cruzada, o Alex cruza, empata 1-1. Depois eu vou no lance no segundo tempo, onde eu vou proteger o Júlio César, ele toma uma cabeçada do Ayala aqui, né, tem um desmaio no alto, tem convulsão, caio no chão. Quis voltar para o jogo, porque ninguém quer sair de um jogo desse, mas aí perguntei para o Juan onde a gente defendia e ele pediu para me sentar. Então eu não vi mais nada, eu vi o restante só na televisão e o restante do jogo no hospital. Depois você foi para 2 Copas do Mundo, 2006, 2010. E, cara, o que faltou para você entrar em campo no Mundial? Pô, faltou um pouco o Lúcio e o Juan baixar um pouquinho de forma. Não, porque assim, o Lúcio e o Juan estavam muito bem, muito bem, muito bem. Então, a minha preparação dentro da seleção era... sabia que eu tinha que me preparar para, se caso algum dos dois lesionasse, machucasse, né, ou se tomasse algum cartão. Porque, na minha opinião, o Lúcio e o Juan, eu tenho certeza absoluta, foram os dois, foram a dupla, né, de zaga que mudaram a ideia de fora para dentro em relação à defesa da seleção brasileira, né? Então, não tinha como ser titular com os dois jogando. Então, se caso algum tomasse cartão, aí sim. Portanto, se a gente for ver os números, eu tenho 102 convocações e eu acho que são 47 jogos. Muita coisa. Muita coisa. E fico feliz com isso. Feliz porque eu estava na minha posição, jogavam dois atletas que eram acima da média, né? Então, não tinha como fazer mais. Tudo que foi possível, eu fiz. Cara, e a seleção atual? Você acompanha? Você tem alguma previsão sobre o Ancelotti? Qual que é o nível dos zagueiros? Você acredita que mantiveram um nível legal? Então, acho que agora tudo começa do novo, né? Acho que a gente parte apesar de já ter a eliminatória, já tá rolando, né? Acho que parte do ponto zero, né? Já desde da estrutura de cima, né? Que é o presidente, né? A gente sabe o que o antigo presidente nos deixou para trás em termos de anos. Se a gente for falar, a gente ficou 3 anos para trás pela uma má gestão, né? Agora entra um novo com propostas já baseadas no calendário. Depois, e falo disso por quê? Porque quando a gente fala da seleção brasileira, não é só os jogadores em si, né? A estrutura também é muito importante, né? E agora a chegada do Ancelotti como treinador, um nome muito forte, de muito respeito, um treinador vencedor. Então, acho que a expectativa do brasileiro volta a elevar novamente, né? Porque se tem um treinador vitorioso, isso vai causar reflexo nos jogadores também. Tem um exemplo, talvez, da defesa. A gente tem o Marquinhos, acabou de ser campeão de uma Champions League, então isso também ajuda, né, a assumir uma liderança na defesa, né? Então, eu acho que o brasileiro volta, acho que ele tem o direito, né, e o dever, digamos assim, de voltar a acreditar, né? Vamos ver nesses poucos períodos de treinamento, né, e nesses 2 jogos, o que a gente vai ver de diferente, né? Mas motivos para o Brasil se apresentar diferente, a gente já tem de sobra. Cara, e você é um cara que tem uma visão de futebol muito, muito consciente, uma história legal. E pra gente entrar na reta final, eu queria te perguntar quais são os seus planos atuais e pedir para você contar um pouco sobre o seu trabalho no Benfica dos últimos anos. Começou um pouco engraçado, porque quando eu dou até conselho, né, para aqueles que vão encerrar, de colocar a data. Eu, com 35 anos, eu coloquei já a data que com 38 anos eu ia encerrar a minha carreira, né, para não ficar, para você, quando você coloca uma data, você não cai de performance, e não é as pessoas que encerram a sua carreira, é você que decide encerrar. Então eu decidi encerrar e estudei o CEO, a maneira que ele era, né, percebi que ele era uma pessoa que tinha que chamar a atenção dele em poucos segundos, similar a Pitch Elevator, e no primeiro jogo, logo que eu encerrei, era o jogo da Champions em Istambul, e eles me chamaram. Me chamou para jantar e ele fez a seguinte pergunta para mim, falou: Luizão, e agora, o que você vai querer fazer? E eu, assim, para chamar a atenção dele, falei: eu quero ser você amanhã.
já olhou bravo, né? Olhou assim para mim, eu falei, eu chamei a atenção dele, mas não precisava chamar tanto, né? E falei, olha, mas para mim, chegar perto daquilo que o senhor faz, ter mérito naquilo que o senhor faz, eu precisaria conhecer as diferentes áreas do clube, a área financeira, a área de marketing, como funciona o clube, a área internacional, para onde o clube quer expandir. Eu quero conhecer todas as áreas do clube para mim poder, né, no passo a passo, ver aquilo que eu quero fazer. Então ele falou, pode começar amanhã se quiser. Então eu comecei, os meus 3 primeiros anos foi como relações internacionais, porque o Benfica tinha um projeto de expandir para os Estados Unidos, né, de montar escolas nos Estados Unidos e também para a Ucrânia, abrir uma escola na Ucrânia. Então a gente fazia muito esse papel, né, de relações internacionais. Depois veio o Covid, né? No Covid tudo interrompeu e o Jorge Jesus voltou para o Benfica como treinador e queria uma pessoa de confiança, né? E me procurou para ser diretor técnico e aí eu coloquei para ele a maneira que eu pensava que um diretor técnico deveria ser, né? Então eu falei que poderia voltar para o futebol, mas como diretor técnico e performance. Então fiquei mais 3 anos assim. E hoje? E agora eu voltei para o Brasil, decidi voltar para o Brasil. Procurando mercado nesse nicho mesmo? Ou pensa em ir para a beira do campo em algum momento? Para a beira do campo, eu acredito que não, né? Eu gosto muito, acho que a primeira etapa é mostrar que eu estou aqui no Brasil, né? Usar a minha imagem de que eu estou aqui no Brasil, estou no Brasil com uma experiência de 21 anos, que tem um caminho a fazer, né? Que tem portas que vão se abrir, né? Você tem desde a área do futebol, do departamento de futebol em si, até uma área mais executiva, né? Você também tem a televisão, acho que tudo ainda tá tudo recente e agora com a minha chegada as coisas vão começar a acontecer. Cara, pra gente encerrar, a gente tem um quadro na nossa revista que chama Time dos Sonhos. E aí eu queria te colocar nessa fogueira de montar o time dos sonhos que você jogou junto, né? Nossa, que eu joguei junto? Um goleiro, eu te ajudo a montar, a escalar. Um goleiro? Dida. Aí quer montar 3 zagueiros ou... Não, vou normal, quatro centrais. Lateral direito. Cafu. Aí dupla de zaga, você e quem? Não, eu me coloco no banco, coloco o Juan, Aldair e Roberto Carlos. Como vai ser o meio? 3, 4? Meio tem que ser com, não querer tirar o 10. Então pode ser 3, só que 2 assim e um 10. Tá, vamos lá. A gente, infelizmente, o futebol de hoje tirou quem sabe, 10. Né? Colocaria Gilberto Silva e Zé Roberto e Alex como 10. E o ataque? Ataque Ronaldo, Ronaldinho e teria que colocar no time o Rivaldo também. E técnico? O técnico, deveria ser uns 4, 5 técnicos, porque cada um eu tenho um carinho imenso, mas colocaria o Filipão, que foi meu primeiro treinador, mas eu não poderia esquecer. Mas de auxiliar técnico eu colocaria Zagallo, Parreira, Vanderlei Luxemburgo. Só nome pequeno, hein? Que foram aqueles que cada um contribuiu um pouco para minha carreira. Luizão, antes de tudo, muito obrigado, uma honra falar com você. Pedir para o nosso público se inscrever, deixar o like, fazer um comentário. Fechou? Obrigado, cara. Eu que agradeço. Valeu, tamo junto.